Olha, pessoal, vamos discutir um pouquinho os prejuízos para o Brasil, né? Os criminosos que invadiram os prédios dos três poderes neste domingo, em Brasília, deixaram um rastro de destruição por onde passaram. Além do mobiliário, como cadeiras, mesas, computadores, impressoras, papéis, enfim, o grupo danificou obras de arte de valor inestimável e símbolos da República, como o brasão, por exemplo. As perdas vão de pintura de Di Cavalcanti até esse próprio brasão que eu citei. Rita, além desse prejuízo, que tem como a gente contar, mensurar a partir de hoje, acho que a gente pode ter um prejuízo também que envolve os investimentos estrangeiros no Brasil. Eu estou enganado? Não, Júnior, é exatamente isso, né? A gente, pelo que aconteceu ontem, o Brasil vai ficar, digamos assim, sob a vigilância dos investidores, que deverão voltar a aportar recursos aqui depois de avaliarem, né? E essa avaliação ela não será feita em 24 horas. Então vai ficar todo mundo de olho no Brasil para ver os desdobramentos desses atos criminosos de ontem. Então é um prejuízo para nós brasileiros, um prejuízo moral, né? Porque se trata de brasileiros, né, invadindo de uma forma simbólica a sede dos três poderes. Então, o investimento estrangeiro, que já estava ressabiado pela falta de um programa econômico e pela mudança do arcabouço fiscal, né, da extinção do teto de gastos e a substituição por algo que ninguém sabe o que será, agora, em função dessa instabilidade política, os investidores deverão colocar o Brasil assim de lado, né? Primeiro vamos ver o que vai acontecer para depois aportar os recursos no Brasil. Então, de todo jeito, foi um desastre, foi um prejuízo muito grande. Ô Edilene Lopes, você chegou a entrar dentro de alguma sala, de algum lugar, deu para ver com seus olhos a quebradeira e como é que você viu esses prejuízos, por exemplo, de obra de artes, vasos chineses valiosíssimos, enfim? Bom, Júnior, eu vi da porta dos prédios, porque no momento em que nós chegamos para a cobertura da manifestação, a Polícia Legislativa já tinha fechado o interior desses prédios e já estava colocando para fora os manifestantes. A invasão, ela foi uma invasão rápida. Eles ficaram por alguns minutos e destruíram tudo que tinha dentro desses prédios. De fato, na porta do Palácio do Planalto é impressionante. Ali, quando a gente chega, as cadeiras todas para o lado de fora, porque eles simplesmente arremessaram cadeiras do segundo andar do Palácio do Planalto, do terceiro andar do Palácio do Planalto. A destruição no palácio é que mais impressiona, porque ele é um prédio de mais andares e eles invadiram e começaram a arremessar coisas de dentro do prédio. No Congresso Nacional, a destruição, uma destruição mais interna, tem ali no Salão Azul, que é o salão que fica em frente à antessala do Senado Federal, as bandeiras de todos os estados foram arrancadas, Júnior. Arrancaram tudo, quebraram tudo que fica exposto, obras de arte, enfim. Conforme você disse, foi algo terrível que jamais imaginaríamos que pudessem destruir tanto, porque vários deles conseguiram acesso a esses prédios. Quebraram vidraças, arrombaram, roubaram e queimaram documentos, roubaram armas letais, Júnior, do Gabinete de Segurança Institucional dentro do Palácio do Planalto, baixaram as calças e simularam estar defecando nas mesas. Essas imagens estão viralizadas nas redes sociais. Fizeram a mesa da presidência do Senado de escorregador, comeram os lanches das geladeiras, arrancaram forros dos tetos, quebraram computadores, televisores e telões e também roubaram, Júnior, quadros e obras de arte. Sabe quem vai pagar isso, Júnior Moreira? Eu, você, o Malco, a Rita, o Eduardo, nós vamos pagar. E sabe o que eu acho que vai acontecer com essas pessoas? Que, para mim, não são apenas manifestantes. Os que entraram e quebraram são criminosos. Eles também vão pagar cesta básica por um ano, enquanto a gente paga o prejuízo milionário ou até bilionário que eles deixaram aqui em Brasília. Essa é a verdade, Júnior Moreira. Ô, Lucas Ragazzi, em Brasília, então, os três poderes amanhecem contando os prejuízos que eu vou te falar. Vai dar trabalho para consertar aquilo tudo. Eu vi uma imagem, tem um painel lindo do Atos Bulcão no Congresso, um painel com azulejos, assim. O Atos Bulcão, que é um artista plástico brasileiro de Brasília, reconhecidíssimo. A gente tem aqui também peças dele no Complexo da Lagoa da Pampulha, e ele completamente quebrado, colocaram
tinta, picharam, assim, uma coisa... Qual a necessidade disso, né? O protesto era contra a integridade física desses prédios, das nossas instituições. Até nessa questão, eu vi crucifixo também, um crucifixo lindo que tem, se não me engano, no plenário do Senado, no chão, jogado no chão. Que é isso, gente? E qual a necessidade disso? Surreal, do início ao fim. A ideia desse protesto, desse ataque à República, a execução dele, é tudo surreal, inacreditável. Agora, eu queria só concluir essa fala com uma reflexão a essas pessoas que apoiam ou que estavam lá, ou que quase foram, ou que estão contemporizando de alguma forma esse ataque ontem. Gente, não é dessa forma que se consegue fazer qualquer tipo de mudança que a gente quer. Quer que a gente responsabilize excessos do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário de uma forma federal, de uma forma geral, que se puna a corrupção no governo, que se puna a corrupção no Congresso. Não é dessa forma, é pela política, querendo ou não, não tem outro jeito. É pelas nossas instituições, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo as nossas polícias investigativas, dando espaço, dando base para que a parte boa do judiciário, tem muito juiz, tem muito desembargador decente, bom, que está cumprindo a Constituição Brasil afora. A gente tem que dar apoio a essas pessoas. É por esse modo que a gente consegue mudar as coisas. Quem está revoltado com a situação toda, que se crie um partido novo, que se crie um partido que defenda ali o que você quer que seja a mudança, que se organize politicamente, as pessoas que pensam como você para lutar nas eleições, se articule, se organize para disputar as eleições, para apoiar nomes. Não é na quebradeira, não é com o uso da força para impor sua vontade que vai mudar nada. Você vai acabar preso igual essas 500 pessoas que já estão presas lá em Brasília, e não vai terminar por aí não. Com certeza as forças estaduais pelo Brasil inteiro, está todo mundo monitorando quem está voltando de Brasília e quem continua insuflando essas pessoas nas capitais, nas cidades aí pelo Brasil afora. Eduardo Costa, voltamos a falar dos prejuízos, né, que o Brasil, que o Estado brasileiro fica depois de tudo que aconteceu ontem. Queria chamar a atenção para você, Eduardo, que eu acordei hoje pela manhã, o primeiro vídeo que apareceu para mim no Instagram, quando eu comecei a rolar o feed do Instagram, era um senhor defecando dentro de uma das salas. Essa foi uma das tristezas. Eu tive 3 momentos de depressão ontem à noite. Quando eu vi esse vídeo, o cidadão defecando em cima da mesa. Quando eu vi aquele outro que o cara arrumou um palanque no meio da rua, levantou o exemplar da Constituição e o destruiu. E aquela cena de uma cadeira do Supremo colocada na rua com o brasão da República em cima dela. Aí eu lembrei da tragédia de Brumadinho, que tantas vezes eu disse aqui que eu não estava preocupado só com os bens materiais que a pessoa perdeu lá em Bento Rodrigues, de Mariana e Córrego do Feijão de Brumadinho. Eu estava preocupado porque ali o cara perdeu o pé de goiaba, o vira-lata. Mesma coisa, sabe? Mexe na memória, mexe na história. Eu já quero aproveitar, Júnior, que o tempo é exíguo, e fechar a minha participação. Se você quiser, eu falo mais, mas já vou fechar dizendo uma coisa, que eu considero mais importante. Quem sabe se não tem um congressista indo para Brasília agora, indo para o aeroporto, que escuta o Eduardo e leva isso. Queria que alguém que fosse muito forte com o Lula, isso em Minas é difícil, que a turma que está sem moral, os petistas. Está difícil. Mas quem sabe se algum PSD tem. Falar com o presidente o seguinte: presidente, aproveita esse momento, o senhor vai ter apoio de 90% dos brasileiros. Chama uma reforma política para mudar o jeito de ser, o jeito de um ministro chegar ao Supremo, aos tribunais superiores. Faz uma reforma política, presidente. Chama a nação. É aí que eu defendia, sabe o doido do Ciro Gomes, que ele falava que ia propor uns negócios desses, se o Congresso não topasse, chamava plebiscito. Presidente, faz uma reforma de verdade, política, que é a mãe de todas as reformas, para que sobre alguma coisa boa daquele dia triste de ontem. Ô Mal Camargos, móveis da época da construção de Brasília, obras de arte com preços incontáveis. Enfim, como é que você viu toda a destruição que aconteceu ontem na capital federal? Tem um cálculo mais óbvio, Júnior, que é a destruição do patrimônio público, e se é público, é de todos nós.
Tem a destruição da nossa cultura com a depredação de obras de artes, de autores nacionais, de referências nacionais, seja no design, na arquitetura, seja na produção de obras de arte. Tem os prejuízos econômicos, como bem Rita falou, que podem vir com a reação do mercado e com a fuga de investidores. E agora Eduardo Costa falou uma coisa que eu concordo muito, e ele faz uma analogia com o Brumadinho, temos que pensar isso sim. O crime da Vale não impactou só aquelas famílias, aqueles que perderam as vidas, impactou toda a cidade, impactou o nosso estado, impactou o nosso país. E o efeito de ontem é o mesmo. Os criminosos de ontem geraram prejuízo ao erário, geraram prejuízo, como a Edilene bem disse, vai ser pago por todos nós, mas houve um prejuízo maior, um prejuízo à nossa moral, um prejuízo à nossa cidadania, um prejuízo à nossa bandeira, um prejuízo à nossa autoestima, um prejuízo à nossa pátria. E esse valor é incomensurável. E aí, Ricardo Kertzmann, remata toda essa história pra gente, um prejuízo que vai ser difícil de contar e que vai sair dos nossos bolsos. Além do dano material, Júnior, a gente tem esse dano moral, a gente tem um estrago institucional que é gigantesco e esse sim, esse a gente não tem como contabilizar e tão sendo ele não passa. Pegando o gancho um pouco na fala de todo mundo, e o Eduardo falou em cerca de 90% de apoio, né, que a população daria ao presidente Lula, caso ele quisesse fazer algum tipo de reforma. O Eduardo, ontem o Instituto Quest, lá do nosso grande Felipe Nunes, ele fez um levantamento muito interessante com mais de 2 milhões de mensagens nas redes sociais, no Twitter. Ele chegou a um número impressionante, que 90% vai ao encontro do que você falou agora, das pessoas que interagiram nas redes sociais, condenaram, estavam contra o que aconteceu em Brasília ontem. Por um lado, é uma ótima notícia, não tenha dúvida, estamos falando de 9 em cada 10 pessoas, mas o que me assusta sobremaneira, o que realmente me causa mais indignação ainda, é que a gente tem 10% de pessoas que apoiam esse tipo de coisa. E quando a gente fala 10% de pessoas num país do tamanho do Brasil, se a gente pegar só os eleitores do ex-presidente Bolsonaro, agora nas últimas eleições, estamos falando em cerca de 50 milhões de votos. Se a gente estiver falando de 10% apoiarem isso, nós estamos falando de 5 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Isso é uma Noruega. Não, 20. Oi? 20. Não, estamos falando de 50 milhões de votos, 10% são 5 milhões, né? Mas no contexto do eleitorado... não, sim, mas eu fico pensando assim, 5 milhões de pessoas no país inteiro, é uma Noruega inteira, uma Singapura inteira, a grande BH inteira tem 5 milhões de habitantes. Então, isso é que me preocupa e é isso que a gente tem que ficar cada vez mais atento. Não pode deixar prosseguir esse mal que se enraizou na sociedade e que, infelizmente, saiu do armário. Vai ser difícil colocar para dentro, mas a gente tem que tentar e a gente tem que persistir nesse caminho. Um detalhe também que ontem e hoje também nas redes sociais a gente ainda vê muitos políticos eleitos e com mandato ainda relativizando tudo isso que aconteceu ontem em Brasília.